A palavra que melhor descreve o meu sentimento em relação ao OpenSUSE é apenas uma: surpreendente. Bem, e porquê? Bem, porque não estava de todo à espera de ver a forma como é que ele funcionou após a sua instalação. E sinceramente eu nunca olhei para o OpenSUSE como uma distribuição sequer para ser usada. Aliás, desde que eu comecei a utilizar sistemas Linux, eu não conheço, aliás, ninguém neste momento que use OpenSUSE. E também não conheço muitas pessoas que façam divulgação do próprio sistema, diferentemente de um Ubuntu, que nós vamos fazer uma pesquisa na internet, fazemos o que quer que nós façamos, encontramos sempre alguma coisa relacionada com o Ubuntu, ou como se instala, ou como se faz isto, ou como se faz aquilo, diferentemente do OpenSUSE. E comecei a tentar perceber as razões porque não se fala tanto no OpenSUSE, e isso acontece por pelo menos 3 motivos que foram identificados. Esses 3 motivos que eu identifiquei são motivos que, de alguma forma, me levaram também a eu utilizar o sistema. Mas uma das razões que podem levar a alguns a não utilizarem o sistema, o OpenSUSE, é um foco empresarial. Sim, a ideia que eu tinha e daquilo que eu lia muitas vezes na diagonal, é que o SUSE está para o OpenSUSE, assim como o Fedora está para a Red Hat. As duas empresas têm foco empresarial, mas têm 2 sistemas comunitários. Um é o Fedora, outro é o OpenSUSE. E por isso, na minha ideia, eu não aconselharia a um iniciante a usar Fedora, por exemplo. Portanto, o OpenSUSE sempre foi uma distribuição diferente e passa aquela ideia de ser muito empresarial e que só alguns utilizadores mais avançados é que utilizam o sistema. Talvez devido muito ao SUSE, muito à filosofia do SUSE, que é muito empresarial. Portanto, qual é a ideia correta que eu fiquei quando instalei o sistema? Bem, continua a ser uma distribuição com foco empresarial, muito até devido a ferramentas que ele utiliza. Por exemplo, uma delas é o YaST, que no meu ponto de vista é um canivete suíço espetacular, que não existe em nenhuma outra distribuição. Neste momento não existe nenhuma outra distribuição que tenha uma ferramenta igual ao YaST. Aliás, que faça exatamente aquilo que o YaST faz. O YaST faz muitas coisas, dá para configurar muitas coisas no sistema, diferentemente de outras distribuições que não têm uma aplicação tão completa como o YaST. Mas apesar disso, é uma distribuição comunitária. O OpenSUSE continua a ser uma distribuição comunitária e leva em conta o utilizador final. E só o processo de instalação dá para ver como é que eles mudaram ao longo destes anos e dá para ter uma ideia de que a instalação atual é bem simples de fazer. Por exemplo, as partições que são criadas, elas são criadas automaticamente de uma forma bastante simples, e aquelas que são utilizadas ou são criadas automaticamente, até mesmo a nível dual boot, que é o meu caso. Eu tenho dual boot, tenho um disco com o sistema KDE Neon e tenho um outro disco com, neste caso, o OpenSUSE que instalei há pouco tempo. E as partições que são criadas automaticamente pelo instalador, elas são colocadas o bootloader no sítio correto. Portanto, não tenho rigorosamente de fazer nada. Utilizo aquilo que vem por padrão e até nível de dual boot ele funciona sem nenhum problema. Portanto, apesar do foco ser empresarial, ele é um sistema acessível, talvez diferente daquilo que muitas pessoas hoje pensam que é o OpenSUSE. Também um segundo motivo que leva talvez alguns a não utilizar o sistema OpenSUSE é por ter o seu sistema de ficheiros BTRFS, que é diferente de utilizarem, por exemplo, o ext4. Geralmente, esse é usado pelas distribuições Linux no geral. Bem, mas se este é um dos motivos que leva a alguns a não utilizarem então o OpenSUSE, não deveria de ser. Bem, e porquê? Bem, porque, em primeiro lugar, é possível mudar no processo de instalação a instalação das partições para ext4 e mudar em vez de ser o BTRFS. Eu já fiz isso há uns anos atrás e, portanto, atualmente também é possível fazer isso. Também uma outra razão é que o desempenho do BTRFS
está completamente diferente do que acontecia há uns anos atrás. Há uns anos atrás, aquilo que eu fiz foi testar o OpenSUSE, acho que foi mais ou menos há uns 2 anos atrás, e o que aconteceu é que eu utilizei aquilo que vinha por padrão, BTRFS, e o que aconteceu foi que existia uma diferença de desempenho bastante grande e, portanto, havia esta diferença em comparação com o XT4. Eu instalei depois o OpenSUSE com o XT4 e notou-se logo claramente a diferença. Mas, atualmente, isso já não acontece. Agora, o que é que pode não funcionar tão bem? E é isso que eu estou a reparar e que tenho lido também de várias pessoas que têm falado sobre o assunto. Por exemplo, compatibilidade com algumas aplicações. Isso pode acontecer, diferentemente de um XT4. Talvez alguns jogos da Steam também não funcionem, ou mesmo até compatibilidade com esses jogos, ou mesmo com o Steam. Já vi que o Steam funciona, mas talvez alguns jogos possam não funcionar. Portanto, estamos a falar de um sistema de ficheiros BTRFS que há um tempo atrás não tinha a performance que tem hoje, mas tem este tipo de dificuldades ou este tipo de problemas que podem existir que um XT4 assim não acontece. Portanto, mas se este é um dos motivos que leva as pessoas ou leva aqueles que estão a assistir a este vídeo a não utilizar, neste momento não é uma realidade. Acredito que vai funcionar bastante bem com o BTRFS, pelo menos na generalidade ou na maioria das coisas que vão instalar. Também um terceiro motivo que pode levar muitos a não utilizarem então o OpenSUSE é que o OpenSUSE não é um Ubuntu. E a realidade é essa. A realidade é que o OpenSUSE não é o Ubuntu. E, portanto, desengane-se quem pensa que o OpenSUSE é igual ou semelhante a um Ubuntu. Portanto, quem disser o contrário, na realidade está a enganar. Portanto, as melhores distribuições que podem utilizar, quer seja para um utilizador novo, quer seja para alguém técnico e que não quer ter problemas e que faça uma instalação do princípio ao fim e que tem a maioria das compatibilidades, é com uma distribuição Ubuntu. Portanto, não existe aqui discussão possível em dizermos que existem alternativas tão boas ou melhores ou iguais ao Ubuntu a nível de compatibilidade e performance. Neste momento, o Ubuntu continua a ser rei e senhor no que diz respeito a ser a melhor opção neste momento a nível de performance e de compatibilidade. Portanto, eu já testei várias distribuições e o Ubuntu continua a ser a melhor opção. É claro que depois podemos escalar para um nível diferente no que diz respeito a ambientes gráficos, mas eu não estou a falar disso. Estou a falar na base de uma distribuição. O Ubuntu continua a ser a melhor opção. De qualquer das formas, o OpenSUSE, apesar de não ser um Ubuntu, e a realidade é que ele não é uma distribuição que acredito que vai surpreender àqueles que eventualmente já tiveram uma má experiência no passado e que pensam, ao assistir a este vídeo, de poderem testar. E eu acredito que se vão fazer isso, acredito sinceramente que vão ter uma boa experiência, ou pelo menos a maioria daqueles que está a assistir a este vídeo poderá, a este vídeo ou a este áudio, porque vai sair em formato podcast, que acredito que vão ter uma boa experiência. Claro que não é tão compatível como o Ubuntu, é isso que eu estou a ver, estou a notar, não é tão compatível, ou pelo menos, por exemplo, até a nível de codecs, não é assim tão simples de o fazer, é preciso adicionar alguns repositórios, mas não é um bicho de 7 cabeças como talvez algumas pessoas pensem ou acontecia no passado. Estas foram as 3 razões que me levaram ao que eu acho que são as razões que levam alguns a não utilizarem o OpenSUSE e, de alguma forma, foram estas as razões que me levaram a testar o sistema. Agora, qual é a vossa opinião? Já usaram o OpenSUSE antes? Estão a utilizar agora o sistema? O que é que acham? Acham que aquilo que foi dito está correto? Acham que neste momento o OpenSUSE é uma boa distribuição para se utilizar mesmo com um sistema de ficheiros diferente que não é XT4? Bem, deixem nos comentários, porque ao fim e ao cabo eu também quero ver se
existem alguns utilizadores de OpenSUSE e que estão escondidos, que de alguma forma estão escondidos e que não aparecem, até para tentar perceber quem é que afinal usa OpenSUSE, porque não conheço ninguém que neste momento utilize OpenSUSE, ou pelo menos que eu falo diretamente que utilize OpenSUSE, porque parece que como utilizadores estão um pouco escondidos, ou pelo menos não se vê muita divulgação sobre o sistema, ou então até sou eu que não estou a procurar no sítio correto. Mas coloquem as vossas opiniões, deixem os vossos comentários para tentar perceber então isso, não só aqui neste vídeo, como também no podcast onde ele vai ser também partilhado. Da minha parte é tudo, fiquem bem e até à próxima.